Meu pai maluco me agrediu por causa de uma caçarola e saiu impune. Então, isso é algo que aconteceu comigo há muito tempo, e algo sobre o qual debati em compartilhar em um lugar assim. Mas decidi que as pessoas precisam saber como meu pai é horrível. Isso é algo que contei a amigos próximos antes, e este é o primeiro, mas certamente não o único, evento terrível envolvendo meu pai. Vale também observar que isso é o mais distante que consigo lembrar. Contexto: tenho 28 anos, farei 29 no próximo mês, e isso aconteceu quando eu era bem pequeno, com 4 ou 5 anos de idade, foi no verão justo antes do meu 5º ou 6º aniversário. Na época, meus pais, meu irmão mais novo, aqui era um bebê na época, e eu morávamos em uma cidade isolada próxima a familiares. Meu pai trabalhava e minha mãe era dona de casa, ou seja, a dinâmica familiar típica dos anos 90 e início dos anos 2000. Nesse dia específico, minha mãe estava fazendo tarefas com minha avó, ou sua mãe, e levou meu irmão com ela, então era só meu pai e eu. Um colega de trabalho dele estava acampando em um camping próximo que frequentávamos com frequência quando morávamos lá, e meu pai decidiu pegar o trailer e acampar naquele fim de semana. Chegamos lá, e fui convidado a brincar com as outras crianças, incluindo os 2 meninos do colega de trabalho, que tinham mais ou menos a minha idade ou um pouco mais velhos. Havia um riacho próximo que era uma área popular para nadar para as crianças, apesar do risco de cobras de algodão, mas no sul dos Estados Unidos você é ensinado desde muito jovem a sempre ficar de olho em cobras. Menciono isso porque eu adorava nadar quando criança, e meu pai me disse estritamente para não me aproximar do riacho, porque ele não queria que eu nadasse ainda. Havia uma piscina não muito longe do camping que acredito que ele planejava me levar até as coisas irem mal. No entanto, enquanto brincava com as crianças, acabei tropeçando em uma pedra e caindo no riacho e ficando completamente molhado. Eu era, e ainda sou, um ótimo nadador, e o riacho não era muito profundo, então não corria perigo, mas tinha medo de que meu pai ficasse bravo. Os filhos do colega de trabalho estavam dispostos a testemunhar a meu favor, dizendo a meu pai que foi um acidente, mas meu pai os mandou embora enquanto me arrastava para dentro. Fui jogado no banheiro, literalmente jogado lá dentro, com uma toalha e algumas roupas secas, e ele me mandou trocar rapidamente. Fiz o que me mandaram sem dizer uma palavra. Mesmo depois de fazer o que mandaram, ele ainda estava furioso. Íamos para o trailer do colega de trabalho para almoçar, e meu pai me ameaçou, ou como ele diria, prometeu, porque ele sempre dizia que suas ameaças eram promessas, já que ele sempre pretendia cumprir suas ameaças, de que se eu estragasse mais uma vez, iria se arrepender. No trailer do colega de trabalho, o almoço era uma espécie de caçarola. Como muitas crianças, eu era, e ainda sou, até certo ponto, um comedor exigente, então eu já tinha decidido que não estava com fome. Mas bastou um olhar de raiva pura do meu pai para eu começar a comer. Com algumas mordidas, comecei a ficar nauseado, coloquei o garfo de lado e disse que não estava mais com fome. Meu pai surtou. Ele imediatamente começou a gritar comigo para comer cada pedaço da caçarola, e que eu não sairia dali até fazer isso. O colega de trabalho, Deus o abençoe, tentou ser mediador, dizendo que eu não precisava comer a comida se não gostasse, e que ele não teria problema em fazer um sanduíche para mim. Meu pai mandou ele calar a boca e ameaçou socá-lo se dissesse mais uma palavra. Os próximos 5 minutos foram de eu chorando copiosamente enquanto comia lentamente a caçarola, enquanto meu pai gritava bem ao meu lado sobre como ia me bater se eu não fizesse o que ele mandava. Na 4ª mordida, meu estômago revirou e eu caí da cadeira e vomitei. Senti ele me agarrar pelo cabelo e me arrastar para o trailer, enquanto eu chorava pedindo para ele não ficar bravo comigo. Vale observar que meus pais eram do tipo que tinham uma pá de madeira para dar palmadas, mas naquela época era só minha mãe quem tinha pá, pois ela tinha controle suficiente para garantir que eu não sentisse mais do que um leve ardor para entender por que estava em apuros. E meu pai mostrou que não tinha controle algum, pois puxou minha calça e desferiu o primeiro golpe. Foi um golpe agonizante tão forte que eu parei imediatamente de chorar e fiquei entorpecido, como se ele tivesse batido todos os sentidos para fora de mim. Ele deu um segundo golpe, e eu desmaiei. O resto aconteceu de acordo com o testemunho da minha avó, já que fiquei inconsciente por 2 horas. Enquanto eu estava sendo golpeado, meu colega de trabalho ligou para minha mãe em pânico, pedindo a ela que fosse imediatamente para o acampamento, temendo pela minha segurança. Minha mãe e minha avó dirigiram imediatamente de onde estavam, uma viagem de pouco mais de 1h30, até o acampamento. Infelizmente, meu pai saiu furioso após me agredir várias vezes, e ameaçou bater no colega de trabalho e em seus filhos se eles mencionassem o que testemunharam, e o colega de trabalho fugiu. Não sei se meu pai tentou machucar o colega de trabalho e seus filhos, mas considerando o quanto ele estava cheio de ódio, não ficaria surpreso. Minha mãe e minha avó chegaram e viram meu pai sentado em uma cadeira na frente do trailer, ainda furioso. Ele imediatamente disse a ambas que eu tinha o que merecia e que eu estava fazendo ele parecer ruim. Ambas entraram no trailer e me viram de bruços, calças abaixadas, a parte de trás das minhas coxas quase preta de hematomas. Minha mãe achou que eu estava morto, e foi minha avó quem verificou meu pulso para constatar que eu ainda estava vivo.
A minha avó acelerou até a delegacia da cidade, naquela área. Não havia sinal de celular na época, e minha mãe ficou para garantir que meu pai não tentasse me machucar mais. Foi quando recuperei a consciência e vi minha avó indo embora. O fato é que meu pai não sentiu remorso pelo que fez, chegando a dizer que não se importava se me matasse ou não, ele nem se deu ao trabalho de verificar se eu ainda estava vivo após me agredir repetidamente, até a polícia se envolver. Ele entrou e contou uma história triste sobre como não quis me machucar daquela forma e que sempre te amei, garotinho. Sendo a criança inocente que era, eu acreditei nele, mas agora sei que foi apenas uma mentira para aliviar sua culpa. Gostaria de poder dizer que ele foi para a prisão e nunca mais tive que lidar com ele. Mas não foi o caso. Minha mãe tinha planos de se divorciar dele completamente e processá-lo por todas as acusações, mas quando ela o visitou na prisão do condado, ele a convenceu completamente de que ela não poderia pagar o divórcio, o que minha mãe confirmou ser verdade, e que meu irmão e eu não conseguiríamos sobreviver sem ele, sem mencionar como ela seria uma pária social por ser mãe solteira. Não sei o quão verdade isso era, mas foi o fim dos anos 90, praticamente 2000. Ele também enfatizou que mesmo que ela conseguisse tirar os filhos dele, meu pai não descansaria até matá-la e levar meu irmão e eu para um lugar onde ninguém nos veria novamente. Minha mãe tentou se manter corajosa, mas as ameaças funcionaram, em grande parte devido a como ele voltou a não ter remorso pelo que fez comigo, ele estava apenas chateado por ter sido pego. Então, minha mãe retirou as acusações e continuou morando com ele até eu completar 11 anos. No entanto, toda a família tinha plena consciência do que ele fez, e deixaram claro que, se ele nos machucasse assim novamente, ou machucasse minha mãe e meu irmão assim, eles não hesitariam em chamar a polícia. A única coisa que isso conseguiu foi fazer com que meu pai ficasse muito mais esperto em como nos abusar, se limitando mais a nos assustar e nos fazer sentir como acidentes que ninguém ama com suas palavras, em vez de nos machucar com os punhos, e quando ele realmente feria minha mãe, meu irmão e eu, fazia de forma que pudesse ser encoberta. Quanto ao que ele é hoje, ele não é tão fisicamente agressivo como costumava ser, mas se tornou ainda mais insensível e sem filtro em suas palavras, e continua a acreditar que não faz nada de errado, e até tem o direito de machucar seus filhos, mesmo quando esses filhos agora são adultos. Tenho muito mais a dizer sobre as atrocidades que esse monstro cometeu, e posso contar mais sobre o que ele fez em minha vida. Mas por enquanto, só queria dizer como ele me agrediu por causa de uma maldita caçarola, e como ele conseguiu sair impune disso. História 2. Aita por afirmar que não via sentido em meu ex-marido se relacionar com o nosso bebê ainda não nascido? Cerca de 8 ou 9 meses atrás, meu marido entrou com o pedido de divórcio. Considerei que estávamos divorciados a partir desse momento. No entanto, nosso estado exige que estejamos separados por 1 ano antes que o divórcio seja finalizado. Há alguns meses, 2 coisas aconteceram. 1. Desenvolvi um problema de saúde, que os médicos ainda estão tentando diagnosticar, e 2. O apartamento de V inundou e ele pediu para morar comigo. Concordei. Dormimos juntos uma vez e foi um erro. Infelizmente, morar juntos fez com que nossa separação não fosse mais válida, então, uma vez que ele se mudar, teremos que refazer o divórcio. Isso foi muito confuso em comparação com o divórcio tranquilo que eu tinha imaginado. Também acabei engravidando. Eu estava tendo períodos regulares, então eu não sabia. Não sei como será a situação de copaternidade, mas V seria um ótimo pai. Ele está muito animado. O problema é a atitude dele. Ele sempre foi muito preocupado e, com minha saúde e a gravidez, ele está paranoico. Ele comprou apenas comida orgânica. Ele tem medo de eu entrar em contato com a caixa de areia do gato. Não temos um gato. Ele contou para literalmente todo mundo que tem um problema de saúde e para ligarem para o 911 e para eles se virem algum sinal. Coisas assim. Ele também insistiu em criar um vínculo com o bebê, porque acha que isso está ajudando. Isso consiste principalmente em cochilar, falar com o bebê e ele encostar a cabeça perto da barriga. O bebê ainda nem pode ouvir. Estou com enjoo matinal. V mencionou essa questão de criar vínculo com o bebê. Eu disse a ele que foi gentil da parte dele oferecer, mas não vejo sentido em ele criar um vínculo com o bebê quando o nosso pequeno não sabe o que está acontecendo. V ficou magoado e ficou emburrado a manhã inteira. Não sei se fui insensível com meu comentário. Sou a errada nessa situação? Edição. Deixei ele fazer o que quiser em termos de criar vínculo. Só não acho que tenha sentido para o bebê até que ele possa ouvir ou interagir. Por exemplo, ler para o bebê quando ele puder ouvir no útero é benéfico para o bebê. Neste ponto, acredito que o vínculo é mais para o V do que para o bebê, o que está tudo bem. É bom para ele.
Também não acredito que isso ajudaria o meu enjoo matinal ou me acalmaria, que são parte dos pensamentos do V sobre o vínculo. Atualmente grávida, geralmente sinto muito carinho pelo meu marido e adoro carinhos e beijos, e tudo isso com ele. Não estava nem enjoada no meu primeiro trimestre, mas com toda a dor no ligamento redondo, era fisicamente doloroso ser tocada perto e muito menos no meu estômago. Lembro-me de ter gritado com ele uma vez, porque ele me agarrou inesperadamente e doeu. NTA. O que todo mundo está esquecendo é que ele talvez seja o pai, mas não é mais o parceiro de Op, portanto, é natural que Op não queira que ele fale com a barriga dela, coloque a cabeça no colo dela ou esteja em seu espaço pessoal enquanto ela está vulnerável. Ele pode ter seu tempo de ligação após o nascimento. NTA. Pelos seus comentários, parece que você está nos estágios iniciais da gravidez. Portanto, você está certo em supor que o bebê não pode ouvir a voz do pai. Além disso, você está fazendo essa grande coisa de compartilhar seu corpo com outro organismo, então você não precisa marcar o STBX em cima disso, se estiver desconfortável. Eu sei que quando estou estressado e doente, alguém constantemente falando com meu estômago e tocando-o não vai me deixar mais confortável. Isso vai me estressar, e isso não é bom para o bebê. Não sei se é o mesmo para você, mas mamãe definitivamente não precisa de estresse extra para aplacar os sentimentos de um homem agora. Parece que você também está pensando seriamente em deixá-lo ler a falar nos estágios posteriores da gravidez, então as pessoas devem recuar em como você escolhe permitir que elas interajam com seu corpo. Pré-escola 101. NTA. Sou totalmente a favor de um pai envolvido desde a concepção, mas ninguém, nem mesmo seu marido, tem direito ao seu corpo, independentemente de quaisquer seres adicionais que seu corpo esteja abrigando e crescendo. Ele pode se relacionar depois que o bebê nascer. Até lá, ele precisa respeitar sua autonomia corporal. Com isso dito, se você realmente quer se divorciar, deixá-lo voltar por qualquer motivo foi uma decisão estúpida, e você vai ter um grande trabalho para tirá-lo agora. História 3. Como posso, F28, me recuperar depois que ele, M29, foi traído emocionalmente? Olá pessoal. Em primeiro lugar, o inglês não é a minha língua nativa, então pode haver alguns erros de ortografia e gramática. Desculpem antecipadamente. Então, estou com meu namorado há 3 anos e tudo tem sido ótimo, tivemos alguns altos e baixos, mas nada super relevante, até recentemente. Sempre tive um pouco de ciúmes, pois fui traída várias vezes por meus 2 parceiros anteriores. Mas sempre confiei nele e sinceramente pensei que ele nunca me trairia. Nunca o proibi de sair ou ver amigos, e ele sempre foi extremamente livre para fazer o que quisesse. Ele tem uma melhor amiga, em quem confio, e que também se tornou uma amiga com o tempo. Nunca aconteceu nada entre eles e eles se conhecem há uns 10 anos. Às vezes, eles passavam fins de semana juntos e nunca tive problemas com isso. Ela também tem um namorado de longa data, maior que 10 anos, eles têm uma casa juntos, etc. Para encurtar a história, alguns meses atrás, meu namorado e ela foram ao casamento de um amigo em outra cidade e passaram o fim de semana lá. Quando voltou, disse que durante o casamento se sentiu atraído por ela e, em algum momento, teve vontade de beijá-la. Ele disse que ela claramente flertou com ele, mas ele recusou e nada de concreto aconteceu, mesmo que ele quisesse. Desde então, ela parou de falar com ele porque se sente culpada pelo seu parceiro. Ele diz que isso nunca mais vai acontecer e que a vê apenas como uma amiga. Ele também diz que não está apaixonado por ela e vê o seu futuro comigo. Eu o perdoei e, desde então, estou tentando seguir em frente. No entanto, é extremamente complicado seguir em frente porque ele diz aleatoriamente que está triste e sente falta dela, e depois acrescenta que só sente falta da amizade deles, o que me deixa muito desconfortável e com ciúmes. Há honestamente algo a salvar entre nós? Sinto que, se eles se tornarem amigos novamente, tenho medo de ficar extremamente paranoico toda vez que saem para beber juntos ou mesmo quando trocam mensagens de texto. TL, doutor, meu namorado de 3 anos sentiu vontade de beijar sua melhor amiga depois que ela tentou mexer com ele. Ela não fala mais com ele porque se sente culpada, mas ele continua me dizendo que sente falta dela. Como posso me recuperar e confiar nele novamente? A parte de tornar-se amigos novamente pode ser abordada. Faça com que seu namorado entre em contato com o namorado dela. Ele merece saber. Você pode imaginar se você estivesse no escuro sobre isso? Se ele fizer isso, a amizade deles pode ser devidamente prejudicada. Se ele recusar, deixe-o. Não adianta ficar, não dá para salvar.
Às vezes, as pessoas desenvolvem atrações. Proximidade e atmosfera podem criar pequenas maravilhas fictícias. Estar em um relacionamento de longo prazo não significa que você seja imune à biologia. Sentimentos acontecem. Não significa que sejam intencionais. É como você lida com isso que é importante. Ele teve um breve momento de um sentimento de ui se ou e prontamente não fez nada. Voltou para casa e disse a você na frente, reafirmando que você é aquele que ele escolhe ativamente, de forma intencional e amorosa. Eles são amigos há muito tempo. Um momento de atração entre velhos amigos, e agora ambos estão perdendo um longo relacionamento platônico. E apesar dos contos de fadas, um relacionamento romântico não preenche todo tipo de amor e necessidade nas pessoas. Amigos são importantes. Imagino que ele esteja sofrendo por isso. Teria muito mais peso do que um sentimento curto e impulsivo. Seu foco está naquele pequeno momento. Seu foco está na destruição que isso trouxe, o amor de sua vida foi danificado, sua longa amizade foi cortada. Se eu fosse arriscar um palpite, diria que, com base na sua descrição do namorado da mulher, acho que faz sentido. Se ela está tendo alguns rumores internos sobre ele, esses sentimentos inseguros e feridos medidos contra um cara que a apoia, se preocupa e é um amigo sólido, podem muito bem levar a um flerte mal avaliado, especialmente se houver libações envolvidas. Isso certamente explicaria seu imediato não contato, ainda mais se ela sentisse que suas inseguranças a levaram a não apenas machucar seu namorado, mas seu amigo e sua esposa. Eu gostaria que você não estivesse tão ferido. Isso é uma coisa ruim de se passar. Mas as pessoas são complicadas e estúpidas. Já ouvi dizer que seu primeiro pensamento é o que você foi condicionado a pensar, e o segundo é o que você realmente pensa. Acho que isso se aplica a coisas assim também. Impulsos e sentimentos acontecem, quer queiramos ou não. É como lidamos com eles que decide nossa intenção e quem escolhemos ser. E é por isso que os pais não devem poder escolher se vão apresentar acusações de abuso infantil depois de terem sido levados à polícia. Sempre. Posso dizer que, pelo que me lembro da época, as famílias monoparentais não eram realmente consideradas pares sociais. Meus pais se divorciaram no início dos anos 90, quando eu tinha 16 anos. Nada aconteceu com minha mãe para fazer as coisas parecerem que ela estava sendo rejeitada por ser uma mãe solteira com 3 meninos. Peço desculpas. Minha memória nunca foi boa e tive um derrame há 1 ano e meio, para piorar as coisas. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.